Olá! Olha, hoje a gente tem aqui um resumo bem instigante de A Verdade sobre os Anjos, uma compilação de textos da Ellen G. White. A ideia é a gente explorar juntos as ideias centrais dessa obra, né? Sobre o universo dos anjos, tanto os fiéis quanto os caídos, basicamente entender a visão dela a partir desse material que organiza os escritos, certo? Vamos mergulhar nisso? Com certeza, é isso mesmo. O material que a gente analisou indica, né, que o livro organiza de uma forma bem sistemática o pensamento da White sobre a existência, a natureza e também a atuação dos anjos. A proposta, pelo que a gente leu, é oferecer uma visão mais consolidada, sabe? A partir dos vários livros, cartas, artigos dela sobre esse assunto específico. Legal. Para a gente começar então. Como é que o material descreve a essência desses seres? Pelo que eu peguei aqui, são apresentados como criações de Deus, né? Com inteligência, livre-arbítrio e capacidades tipo superiores às nossas, humanas. Atuando como mensageiros e participantes ativos num cenário maior. Exatamente. E essa participação, ela se encaixa no que a Ellen White descreve como o grande conflito, que é, assim, fundamentalmente essa luta contínua entre o bem e o mal, né? Entre Cristo e Satanás. Ela via isso como pano de fundo de toda a história. O resumo detalha que a obra explica a origem dessa tensão toda. A rebelião lá de Lúcifer, a ambição dele que o levou a enganar outros anjos e aí a expulsão do céu. Um ponto-chave que o resumo levanta é como isso, tipo, deu o pontapé inicial pro mal no universo, sabe? Nossa, fascinante essa perspectiva cósmica, é bem abrangente. Mas, partindo daí, o material não foca só na queda, certo? O que me chama a atenção aqui é a ênfase que parece ser dada no trabalho dos anjos bons. Como é que isso é descrito? Ah, sim, com certeza. Tem uma ênfase bem considerável no ministério dos anjos leais a Deus. O resumo destaca muito a ideia de uma proteção constante, sabe? E pessoal, de instrução, de auxílio direto mesmo para nós humanos nas nossas vidas. Cita a presença deles em momentos assim cruciais da Bíblia e o interesse genuíno, ativo na salvação da humanidade. A ideia é que a gente não está sozinho nessa jornada, né? Essa noção de amparo constante é poderosa, realmente. O resumo chega a mencionar exemplos específicos dessa atuação protetora no dia a dia, segundo a White. Assim, coisas práticas. Sim. Olha, o resumo em si não entra em detalhes minuciosos de exemplos do dia a dia, tá? Mas ele reforça que a obra original, o livro, compila várias narrativas e declarações da White que ilustram essa proteção. A ideia é fundamentar essa convicção de amparo celestial constante, tanto na experiência humana quanto nos relatos bíblicos que ela usa. Entendi. Faz sentido ser uma compilação nesse aspecto. E aí, em contraste com essa visão de auxílio, né, como é que o material aborda o lado, digamos, sombrio? Os anjos caídos. Então, o texto que a gente explorou também detalha o papel dos demônios. Sim, descreve as táticas deles de engano, a oposição sistemática ao plano de Deus, a tentativa de influenciar negativamente a humanidade, tudo isso. Contudo, um ponto crucial que é ressaltado, e isso é importante, é que, apesar deles serem reais e ativos, o poder deles é limitado pela soberania de Deus. Isso reforça aquela dinâmica do grande conflito. É uma batalha real, sim, mas com limites definidos por Deus, sabe? Entendi. E essa atuação angelical, tanto a boa quanto a má, ela se intensifica em algum momento específico da história, segundo essa perspectiva que o resumo apresenta? Sim, sim. O resumo aponta que Ellen White dá um destaque especial para a intervenção angelical em momentos assim decisivos na história da salvação. Por exemplo, durante a vida e o ministério de Cristo aqui na Terra. E também, de forma bem acentuada, no que ela descreve como os últimos dias. Nesse período final, eles teriam um papel ainda mais intenso na proteção do povo de Deus, culminando com a participação na segunda vinda de Cristo e nos eventos do juízo final. É um crescendo, digamos. Considerando tudo isso, então, qual a relevância prática que o resumo atribui a essa obra da White? Qual o impacto esperado? Pensa em Deus.
Ele busca encorajar a prática da oração e transmitir a certeza da proteção divina e angelical, né? Servindo como uma fonte de esperança e conforto espiritual. O resumo até elogia a forma organizada como os textos foram reunidos e o forte embasamento bíblico que a White sempre buscava dar para as visões dela. Interessante. Por outro lado, o próprio resumo faz algumas ponderações, né? Acho que menciona algo sobre a perspectiva teológica específica, não é isso? Correto, bem lembrado. O material que a gente analisou observa, sim, a forte presença da cosmovisão adventista do sétimo dia. Ou seja, a interpretação dos eventos bíblicos e proféticos é feita através das lentes doutrinárias específicas dessa igreja. Isso, claro, influencia as ênfases e as interpretações dadas. E também lembra que, por ser uma compilação, a obra reúne escritos que já existiam, né? Não está trazendo material inédito da autora, mas sim organizando o que já tinha sido publicado antes. É um ponto importante para quem lê. Certo. Então, para a gente amarrar nossa análise, o resumo basicamente apresenta A Verdade sobre os Anjos como uma obra-chave para se entender a visão da Ellen G. White sobre os anjos, né, como seres reais, atuantes e inseridos nesse grande drama cósmico, o grande conflito, e oferece, dentro dessa moldura teológica adventista, conforto espiritual e orientação. É por aí. Perfeito, é exatamente isso. E acho que isso nos deixa com uma reflexão interessante, né? Baseada no que foi exposto aqui. Como será que a crença vívida em forças espirituais invisíveis, tanto as protetoras quanto as opositoras, assim como detalhado nessa compilação, pode moldar a maneira como uma pessoa interpreta e enfrenta os desafios e as decisões do dia a dia? Fica essa questão, né, sobre o impacto real dessa visão de mundo na experiência vivida de cada um que aceita essa perspectiva. Uma ótima reflexão para a gente terminar. E com ela, a gente conclui essa nossa análise sobre a visão dos anjos apresentada no resumo dos escritos de Ellen G. White. Esperamos que essa exploração tenha sido inspiradora e esclarecedora para quem nos ouve. Para mais análises e discussões como esta, fica o convite para continuar acompanhando a gente aqui no Ellen Talks. Até a próxima!